Mateus capítulo 6, versículo de número 9, onde o Senhor vem ensinar a oração do Pai Nosso. Nós vamos passear pelo Pai Nosso nessa noite. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Vem Espírito do Deus vivo, Espírito Santo de poder, vem com a tua unção aqui quebrando todo o jugo através da tua palavra. Vem, Senhor, como martelo quebrando toda a penha, todo o coração duro nessa noite, e faz-nos entender a tua palavra, faz-nos comer e beber da tua palavra nessa noite, para que possamos terminar a nossa caminhada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Querido, é claro que quando Jesus, ele deu um exemplo aqui de como orar, porque os discípulos queriam aprender a orar, não significa que ele disse: olha, toda vez que vocês forem orar, decorem essa reza e fazem ela. Não é isso, não foi isso o sentido da oração. A oração é uma coisa bem livre, mas aqui tem princípios. O Pai Nosso, na realidade, o Senhor está colocando vários princípios, e nós temos que aprender com esses princípios, tá? Então, ele começa a dizer assim: Pai nosso que estás nos céus. Olhe para o alto e diz agora: Pai nosso que estás nos céus. Então, nós começamos com paternidade. O Senhor Jesus está trazendo um princípio de paternidade. Aquele povo judeu que estava ali, os próprios discípulos que também eram judeus, eles foram criados daquela maneira, que Deus está longe, Jeová não pode escrever o nome dele inteiro. Então eles tinham Deus não como um pai, mas como um Deus longe, um Deus, poderoso, mas um Deus também que não podia nem se escrever o nome dele. Jesus já vem dizer: não, Pai nosso, toma posse do seu Pai. Começa a ter identidade agora. Você não é mais um filho largado. Agora você é um filho que tem um pai. E o teu pai, você vai pegar a identidade dele. Você vai começar a ser, porque a gente sabe da frase que todo mundo fala, né? Filho de peixe, peixinho é. Então, a partir do momento que você se torna adotado por meio de Cristo ao Pai do céu, sendo filiado a Ele, você vai começar a ser igual a Ele. Então, o que Jesus está ensinando aqui é um princípio de paternidade, de você se identificar com o seu Pai. Agora você não está mais abandonado e sozinho no mundo, mas você tem um Pai. E o Pai cuida, o Pai ama, o Pai carrega no colo, o Pai tem misericórdia, o Pai se mostra sempre junto. Amém? Então nós temos que começar a entender que a cada dia da nossa vida nessa terra, o Pai está conosco. Amém? O Pai nunca abandona o seu filho. Ele vai dizer em Isaías: mesmo que a mãe, cabeça dura, abandone o seu filho que amamenta, ele diz: eu nunca vos abandonarei. Porque Ele é o nosso Pai. Jesus, como Filho unigênito, foi enviado à terra para trazer uma visão diferente desse Deus que eles temiam. A visão de um Deus perto, um Deus aconchegante. Ele diz: Pai. E o tempo todo que ele orava, que ele falava, ele dizia: eu e o Pai somos um. Se você me vê, você vê também o meu Pai. Ele começa muito a falar do Pai. E os judeus tinham uma raiva terrível de Jesus, porque eles eram tão religiosos e tinham um Deus assim tão longe, e de repente aparece lá o filho do carpinteiro dizendo: eu e o Pai somos um, o Pai, aquela coisa. Eles ficaram enciumados com Jesus. Mas, querido, nós temos um Pai, viu? Pai nosso que estás nos céus.
todos os céus. Aqui, no céu da terra, espaço sideral, o segundo céu, e terceiro céu, onde está o seu trono. Ele está em todos os céus e é o nosso Pai. Não se sinta abandonado, não se sinta sozinho. E não transfira também para o Pai do céu as decepções que talvez você possa ter tido com seu pai terrestre. Pede para ele curar isso, porque tem muitas pessoas, querido, que é assim, vamos dizer, se dá bem com o Espírito Santo, se dá bem com Jesus, mas quando fala de pai, ele lembra de um pai que talvez foi um péssimo pai, e ele não consegue se relacionar com o Pai do céu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é seu Criador, ele é aquele que te deu a vida, e ele te ama, amém? É o teu Pai. Aí vem, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Diz comigo, santificado seja o teu nome. Aqui vai falar da exaltação do nome. Santificado seja o teu nome. Agora eu pergunto para você, aonde o nome de Deus é santificado? Aonde o nome do teu Pai é santificado? Em você, querido. Em você. O Mateus 5,16 vai dizer assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai. Então a obra que você faz, direcionado pelo Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, ela glorifica o nome do Pai. E o nome do Pai é glorificado pelas pessoas que vão dar glórias a Deus. E assim o nome do Pai é santificado. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E vai lá, Jeová Rafá, Senhor que cura. Toda vez que alguém é curado, o milagre acontece, todo mundo glorifica o nome dele, santifica o nome dele, Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Jirê, toda vez que ele provê, o nome dele é glorificado, e todo mundo vai glorificar Jeová Jirê, o Senhor da provisão, o Senhor que provê. Toda vez que você é socorrido, que você é guardado, que você é protegido, Jeová Chamar, o Senhor está ali. E poderíamos dizer tantos adjetivos e qualidades do nome do Senhor. Mas o nome dele, querido, tem que ser santificado na sua vida. Toda vez que você dá um bom testemunho, o nome do Senhor é santificado. Toda vez que você poderia roubar e não roubou, que você poderia mentir e não mentiu por causa do nome dele, o nome dele foi santificado com o testemunho da sua vida. Mas quantas pessoas não estão queimando o filme? Quantas pessoas passam a não acreditar que Deus existe, que o Pai existe, por causa do que os crentes estão fazendo na terra? E aí o nome do Senhor não é santificado, mas por nós, a igreja, a noiva de Cristo, esse nome está sendo santificado todos os dias, amém, querido? Você é responsável, porque você leva o nome de Jeová na sua vida, você leva o nome de Jesus na sua vida. Você, para onde você vai, você está selado, querido, por Jesus Cristo, você está selado pelo Espírito Santo, você está selado pelo Pai, você tem uma marca divina. E você tem que honrar essa marca por onde você vai, para que o nome do Senhor seja santificado. Amém. Glória a Deus. Oh, maravilhoso. Versículo 10. Venha o teu reino. Diz comigo assim: venha o teu reino. Aqui fala de estabelecimento. Você já sabe que tem um Pai. Você santifica e glorifica o nome dele através da sua vida, através de tudo que você faz, que você fala. Mas agora você tem um compromisso também de estabelecer o reino. Venha o teu reino, não é só uma oração. Venha o teu reino de que forma? Porque Jesus diz: eu vou para o Pai, mas eu passo para vocês a responsabilidade, igreja. Vocês vão estabelecer o meu reino aqui na terra.
Porque perguntaram para Cristo, você fala tanto desse reino, aonde está o seu reino? E eles pensaram que Jesus ia levar eles por algum lugar, e por uma terra muito, muito distante, e dizer, meu reino é aqui, ó. Jesus diz, o meu reino está dentro de vós. E esse reino que está dentro de nós temos que estabelecer ele no mundo físico. Um reino de paz, de alegria. Um reino de bondade, de misericórdia, de socorro. É esse reino que nós temos que botar para fora e não deixar ele escondido dentro de nós. E quando nós oramos, venha o teu reino, que essa oração venha trazer em nós essa responsabilidade de estabelecimento. O reino de Cristo, ele já existe através da igreja. Mas a igreja, uma boa parte dela ainda está dormindo. E elas estão estabelecendo, sabe qual reino, querido? Os dela. As pessoas estão estabelecendo o seu próprio reino. Nós conhecemos de cor Mateus 6,33. O que diz lá? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, vírgula, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que a igreja faz hoje? Está nessa sequência, sim ou não? Busca as demais coisas, né? E depois acrescenta o reino. Querido, a Bíblia diz que Deus não é nhonho. Ele sabe tudo que você precisa antes de você pedir. Deus não é um velho babando no trono, balançando nas nuvens do céu, e esqueceu de você, esqueceu que você precisa comer, esqueceu que você precisa vestir, esqueceu de mandar anjos para guardar você. Deus não é isso. Por que a gente tem medo de primeiro buscar o reino, estabelecer o reino, e confiar que enquanto eu estou fazendo isso, Deus está cuidando da minha vida? Porque até o pardal, né? Que não vale nada, Deus cuida dele. Aí Jesus vai falar, será que vocês não valem mais que pardais? O sangue de Jesus não tem preço, não tem como você calcular quanto valeu o sangue que Jesus derramou. Não tem como mensurar, colocar um preço nesse sangue, porque é o sangue puro, santo, de um homem que nunca pecou e subiu na cruz e derramou o sangue para mim. Não tem preço. E foi derramado por mim. Então será que eu não tenho valor nenhum? Será que eu tenho que correr atrás das coisas? Se sobrar tempo, eu manifesto o reino de Deus. Se sobrar tempo, eu manifesto oração de cura, eu socorro as pessoas, eu amo as pessoas, eu tenho misericórdia pelas pessoas. Se sobrar tempo, eu vou exercer intercessão. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou manifestar luz, eu vou dar o meu testemunho. Querido, buscai primeiro o reino de Deus. Venha o teu reino, através de quem? Você é o portal do reino de Deus. Em todo lugar onde você viver aqui na terra, um dia todos nós vamos estar diante dele, diante do tribunal de Cristo, para prestar conta. Tudo que nós fizemos através do nosso corpo, bem ou mal. E naquele dia, você vai olhar junto com o Senhor, você vai ver a sua vida passando. E quantas vezes você poderia ter manifestado o reino, abençoado pessoas, libertado pessoas. E você não fez isso primeiro estabelecendo o seu reino. Depois que eu estudar, depois que eu casar, depois que eu tiver filho, e depois que eu tiver neto, e depois, aí quando eu tiver quase pondo o pé no asilo, aí eu vou pensar, porque aí eu estou livre. Aí, querido, já não dá mais. Porque Deus chama você, é hoje e agora. Deus chama você do jeito que você está, é hoje e agora. E é hoje e agora que Ele quer contar com você. Seja adolescente, seja criança, seja jovem, seja velho, seja lá o que for. Ele quer que você dê o seu corpo como sacrifício, como um portal de estabelecimento do reino de Deus. Alguém está do teu lado, de repente, numa clínica, em algum lugar, e abre a boca para reclamar o que as trevas estão fazendo com ela, e ali você manifesta o reino de Deus. Posso orar por você? Ali você abre a boca e mostra para ela Jesus, a solução para tudo.
Eu não sei se eu me mato, se eu pulo da ponte. Você diz assim, olha, tem um lugar para você pular muito bom. Não é a ponte, tem um melhor. Ela vai ficar pensando, né? E você diz, pula no colo de Jesus. Pula nos braços do Senhor Jesus. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode consertar a sua vida. Porque Ele é carpinteiro e Ele sabe o que fazer com essa árvore bruta aqui, querido. Ele sabe trabalhar com madeira. Amém? Venha o teu reino. E aí vem o que depois na sequência? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Repete comigo, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui fala de submissão. Porque se eu entreguei a vida para Ele, o que eu tenho que falar? Faça-se a sua vontade, não a minha. Eu tenho vontade? Claro que eu tenho, você também tem. Todos nós temos. Mas se eu tenho um pai agora e estou dentro de um reino que é dele, agora a minha oração tem que ser assim, Pai, faça-se a sua vontade. Porque no céu eu sei que a vontade de Deus é feita, sim ou não? Os anjos que estão lá estão fazendo o que Deus quer, as pessoas que estão lá, está tudo uma bênção. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, o problema é aqui na terra. Fazer a vontade dele. Que muitas vezes a vontade dele dá a impressão que é um carro na contramão, vem contra a nossa vontade. Jesus experimentou isso no Getsemane quando 3 vezes ele orou, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele ia levar o pecado de toda a humanidade e ele, como Deus, sabe que Deus e pecado se apartam, e o Pai ia se apartar dele por algum tempo naquela cruz. Se for possível, afasta, mas o próprio Filho, Deus encarnado, orou como? Mas não faça a minha vontade, faça a tua. E muitas vezes nós vamos estar num Getsemane desse nas nossas vidas, querido. Não só uma, mas várias vezes vamos passar por momentos que nós vamos dizer, Senhor, se for possível, mas não faça a minha. E se a de Deus estabelecer, Ele mostrar qual que é a dele, você faz a dele, porque tudo vai dar certo. Senhor, mas eu vou morrer nessa cruz. O Senhor diz, não vai não. Eu ressuscito você. Eu vou sofrer. Não tem problema. Depois vem a glória da vitória, e você vai ser estabelecido, honrado, abençoado. Então é fazer a vontade do Senhor. E para fazer a vontade do Senhor, não tem como, querido, eu tenho que renunciar à minha. Às vezes eu quero ser rico, às vezes eu quero ser bem visto, às vezes eu quero vida boa, às vezes eu quero tanta coisa que vai me tirar a vida eterna. E o Senhor diz, não é essa a minha vontade para você. Então Deus tem a sua vontade a ser estabelecida na nossa vida. Querido, que seja feita dele, não a minha. Amém? Que seja feito, Senhor, a tua vontade. A tua vontade. Para mim agora, nesse século, nessa vida, que o Senhor cumpra em mim aquilo que o Senhor escreveu no seu livro a respeito de mim. Porque todos nós temos um livro que Deus escreveu, viu, querido? Cada um de vocês é um livro, com o seu nome na capa. É uma história, que tem o dia do seu nascimento até o dia da sua morte e partida. Todos eles, o Pai do céu teve a paciência de sentar e escrever a sua história, com a vontade dele. Só que muitas coisas desse livro não estão sendo cumpridas porque eu estou fazendo a minha. E muita gente vai terminar a história da sua vida como o Titanic, afundando, tudo errado. Aí chega lá, Deus diz aqui está o livro. Esse livro fala lá no Salmo 139, lê na sua casa, tem uma parte que fala que escreveu todos os meus dias no seu livro. Deus vai falar assim, o Pai vai falar assim, não foi minha culpa, filho. Você não fez a minha vontade. Ia terminar tudo bem. As coisas poderiam ser melhores para você. Mas você não fez a minha vontade. Você é um livro, querido. Deixa Deus cumprir na sua vida a vontade dele. Versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Diz para quem está do teu lado, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Diz para ele, foi o Pai que falou.
É o Pai do céu, o pão nosso de cada dia nos dá. Fala do quê? Provisão. Olha aí, na oração, você vê princípios. Aí você fala, mas Deus esquece que eu preciso das coisas. Não, está aqui Jesus dizendo o pão nosso de cada dia. Só que é o pão do mês, é o pão do ano, é o pão de 10 anos. Não, o pão nosso de cada dia. O que você tem para hoje é para hoje, não esquenta com o dia de amanhã. Porque amanhã Deus proverá. Querido, eu já cansei de levar lambada nessa parte, a minha esposa e pessoas que a gente conhece. A gente cansou de levar lambada. A gente quer correr e ter o... Aí Deus fala, filho, descansa. O pão de hoje é de hoje, amanhã eu vou prover. Mas amanhã, deixa que amanhã eu me viro. Eu tenho o poder de mover céus e terra, anjos. Querido, se você ler em Apocalipse, você vai ver que tem anjos que têm poder sobre as águas, sobre a terra, sobre o fogo, sobre os ventos. Que vai ter uma parte que diz lá que os anjos vão parar o vento de toda a terra. Ó. Tem um outro que diz que desce um anjo tão forte que ele põe, e grande, que ele põe um pé na terra e outro no mar. Um anjo grande. Anjos que trazem terremotos, anjos que têm força sobre a natureza, onde vai ser derramada a ira de Deus através de anjos. Agora, querido, ao seu favor, a quem Cristo morreu, você tem a marca e o sangue. Será que Deus não tem anjos trabalhando ao seu favor para amanhã? Hebreus capítulo 1 vai dizer lá, não sei em que versículo, agora acho que é o 14, que eles são ministradores, os anjos, a favor de nós que vamos herdar a salvação. Ele ministra para você. Você imaginou que honra os anjos? Você não sabe como os anjos são gloriosos. A gente pensa que anjo é uma coisa qualquer. Anjo é glorioso, querido. Ele vem para ministrar para você. E a hora que o reloginho pula da meia-noite para frente, Deus já está dando ordens enquanto você está dormindo. Você que confia no Senhor, é claro. E dizendo, ora anjo, assim, assim, assado, o pão nosso de cada dia, o pão para esse dia, vai lá suprir meu filho. Querido, quem multiplicou alguns peixinhos e alguns pãezinhos para milhares de pessoas, não sei como que a gente desconfia desse Deus, né? Por que Ele não pode suprir para você? Por que Ele não pode na última hora virar o jogo? Por que Ele não pode virar a página da sua vida? Claro que pode. E quando a gente é mais velhinho e crescidinho na fé, parece que Deus deixa as coisas tudo pro últimos minutos da prorrogação do segundo tempo. Falando, não, esse é jogador mais velho, esse já sabe catimbar e sabe jogar. Então eu vou segurar um pouquinho mais. Mas Deus nunca falha, nunca apita o jogo e terminou e Deus fala, Deus esqueceu. Não, Ele sempre está lá com você. Pão nosso de cada dia, querido. O que Jesus ensina? É o pão de cada dia, meu filho. É o pão de cada dia. No deserto é o princípio. O que Deus não podia fazer chover maná e pão por mês inteiro? O que Deus falava para ele? Porque Deus estava ensinando o princípio. A cada dia você dependa de mim. Porque se o cara colhesse para o ano inteiro, ele ia esquecer o ano inteiro de Deus. Ia lembrar de Deus só no final do ano, quando ia ter que pegar mais maná. Não, cada dia você tem que depender de mim. Hoje eu vou fazer chover maná. Você colheu e dizia lá a lei, é só para o dia de hoje. Aí nos primeiros dias, quando começou a acontecer isso, teve uns engraçadinhos que colheu a mais para guardar para o outro dia. Sabe o que aconteceu? Apodrecia. Riquezas acumuladas apodrecem. As pessoas se perdem. Mas quando Deus dá, quando Deus supre, você não se perde e não é amaldiçoado. Você é abençoado. Você já viu cachoeira íngreme, onde o peixe tenta subir e volta, ele nada, está no meio, está quase chegando, volta lá embaixo de novo. Isso aí é pessoas que estão correndo atrás de riquezas. Mas se você descansa no Senhor, elas vêm na tua mão na hora certa, na medida certa, e Deus não deixa você se perder. O reino de Deus é abençoado, porque você tem um coração no reino, você é suprido, você também aproveita do mel, é claro. Mas querido, pão nosso de cada dia, viu? Sabe para quê? Todo dia você depender de Deus. Eu tenho certeza, se Deus aqui suprisse
Todos nós poderíamos cair nessa tentação, né? Nos desse hoje o suficiente, por exemplo, para 5 anos. Ele te desse uma riqueza que você por 5 anos gastando ia demorar 5 anos. Eu duvido que daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, todos nós estaríamos aqui. Poucos poderia até ser que existisse, mas há uma tentação tão grande da gente se afastar de Deus. Mas que gostoso quando nós todos os dias dependemos de Deus e precisamos de Deus. Diz: Senhor, é o pão nosso hoje. Eu preciso do Senhor. Que gostoso viver dessa maneira, querido, na dependência total da provisão de Deus. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Aqui vem falar do princípio do perdão. Olha lá, outro princípio. Falou de provisão, mas agora vai falar de uma coisa importante também, de perdão. Perdoa-me, Senhor, porque eu tenho perdoado. Perceba que ele está pedindo perdão, ou melhor, o Senhor está dando um exemplo de oração de alguém que está orando e dizendo, perdoa-me porque eu também perdoei. Você entende que antes dele pedir perdão, ele já liberou perdão para outras pessoas. Porque a gente é muito engraçadinho. Quando a gente quer resolver os nossos problemas e os nossos pecados, as nossas manchas, nós corremos com Deus e clamamos, e choramos, e fazendo biquinho, perdoa, perdoa. Mas quando a gente lembra daquele que precisa perdoar, a gente não perdoa, a gente faz assim, ó. Perdoa as minhas dívidas ou as minhas ofensas, porque eu também já perdoei. Porque senão, querido, você vai gastar saliva. Deus fica olhando para você e balançando a cabeça. Ele sabe que você tem mágoa com o outro, que você tem rabo preso com o outro, que você não perdoa, que você tem ira, e você fica lá: Senhor, lava com o sangue de Jesus, me perdoa e purifica. Deus diz assim: não vou liberar perdão porque você não liberou. E não importa o que tenha feito, querido. Ah, mas você não sabe o que fez. Não importa, Deus não dá condição. Deus diz: perdoa. Não tem condição. Perdoar, diz assim comigo, perdoar é deixar passar. Dizem que os navegantes antigos tinham essa palavra perdão, que significava assim. Então, antigamente, é claro, era a vela, né? Os navios tinham aqueles panos grandes, fortes, a vela. Então, quando se esticava bem a corda, ela estava amarrada lá. Quando vinha uma tempestade, e essa tempestade era muito forte, a pessoa que era o capitão diz assim: perdoa! E essa perdoa significa solta a corda e deixa o vento passar. Porque se a corda continuasse esticada, ia tombar o barco ou rasgar a vela. Então, perdoar, nessa tradição, significa para nós: deixa passar. Ah, mas eu deito, eu lembro, me dá até azia. Às vezes vai dar até o infarte. Porque a maioria das pessoas que tem infarte, querido, não vou falar todas, mas uma boa parte morre de raiva. Falta de perdão. Porque meu pai, porque minha mãe. E é pior quando morreu. Eu já escutei gente falar assim: olha, me desculpe, mas eu não libero perdão. Já morreu meu pai, mas o que ele fez não tem perdão. Querido, onde está escrito isso? Que quando o que a pessoa faz não tem perdão? Onde está escrito? Jesus está dando bem um exemplo. Vocês querem perdão? Começa perdoando. Quer misericórdia de Deus? Começa tendo misericórdia. Com a medida que vocês medirem, vocês também serão medidos. Muita misericórdia, eu também tenho muita misericórdia. Perdoa todo mundo, está perdoado também. Aí, inclusive tem aquela passagem que fala, como é que é? Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante se vos darão. A gente pode até usar na oferta toda, mas ali não está falando disso, está falando de perdão. Ó, dá e dar-se-vos-á. Dá o quê? Misericórdia e perdão. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, também se vos darão. Negócio de perdão é uma coisa séria, querido. A gente podia estar falando tantas coisas aqui. Pastor, vamos falar como a gente se dá bem. Quer se dar bem? Começa a liberar perdão para as pessoas. Só que não é aquela coisa assim, ó, eu tenho que falar o que o Espírito fala, né? Você fala assim: eu perdoo, mas nunca mais quero ver na minha frente. Então, é engolir, querido. Nós precisamos matar a nossa carne. Você vai lá,
perdoa primeiro em oração e depois encontra a pessoa e cumprimenta ela como se, perdão é deixar passar. Lembra desse do barco? Deixa passar. Tudo bem, bom dia. O cara vai ficar até assustado. Achei que ele ia me dar um tapa na orelha, me deu bom dia, me abraçou. Como é que tá? Pipipi. Isso é perdão. Viu? Tem aquela parábola que está lá no Mateus 18, nós não vamos abrir, do 23, fala do credor incompassível, lembra? Um camarada disse que devia 10 mil talentos para o Senhor. O Senhor, ele diz, eu não tenho como pagar e não sei o quê. E começou a se lastimar, o Senhor diz, não, eu perdoo os seus 10 mil talentos. O cara ficou todo feliz, saiu dali. E ele encontrou um que devia, quanto que era? Denários, 100 denários, porque 10 mil talentos, depois 100 denários. Aí ele encontrou esse camarada que devia praticamente nada para ele. E o camarada também falou a mesma coisa, não tem como pagar, me perdoa. E ele botou o cara na cadeia para o cara pagar. Quando o Senhor ficou sabendo que ele tinha perdoado 10 mil talentos e ele não conseguiu perdoar 100 denários, ele disse, bota esse cara na cadeia também, agora ele vai ter que pagar. Agora eu fiz umas contas aqui, só rapidinho, para você entender e saber o que Deus quer nos ensinar nessa parábola. 10 mil talentos. Um talento, porque talento era coisa cara, era uma moeda, era um valor caro. Um talento vale 6 mil denários. Um talento vale 6 mil denários. E cada denário é um dia de serviço. Quantos dias de serviço o camarada estava devendo? Se fosse um talento, ele devia 6 mil dias de trabalho. Só que não eram talentos. Quantos talentos eram? 10 mil talentos. Você sabe quanto que ia dar em dinheiro? Hoje eu fiz uma conta assim, hoje, né? Não fiz em dólar, fiz em real. Eu calculei R$33 por dia, um salário mínimo que é R$1.000. Vai dar 10 mil talentos, 1.980 bilhões. É o que esse camarada devia. Ele teria que trabalhar quantos dias de trabalho? Se fosse um talento, era 6 mil dias de trabalho. Eu não sei quanto que vai dar aí. Então, mas se fosse 10 mil talentos, eu não fiz a conta de dias de trabalho. Sei que ele ia trabalhar até... está aqui embaixo. Ele ia trabalhar, eu fiz em anos, presta atenção. 10 mil talentos, ele teria que trabalhar 164.383 anos. Não sei onde ele ia arrumar tanta vida. Vamos significar, se ele não tem dinheiro para pagar, ele ia falar, então me paga com trabalho. Ele ia morrer e não pagou. E o Senhor perdoou. O outro devia 100 denários, agora não é talento. Denários, fala de 100 dias de trabalho, que eu fiz uma conta que também é R$33. O camarada só devia R$3.300 para ele. E ele devia 1.980 bilhões. 1.980 bilhões versus R$3.300. Sabe o que quer dizer isso? Quando nós pecamos contra Deus, a nossa dívida é muito alta. Porque nós ofendemos o coração do Pai. Mas Ele perdoa a dívida alta, porque o sangue de Cristo vem lá e aqueles trilhões que a gente tem, fala, não, filho, eu perdoo, você se arrependeu, meu filho te lavou. E aí vem um irmãozinho, ou que não seja o irmãozinho, que seja o inimigo mesmo, e faz alguma coisa para nós que é 100 denários, porque o pecado que as pessoas fazem para nós, eles são pequenos em valores. O que nós fazemos com Deus é grande. Ele nos perdoa o grande e a gente não consegue perdoar os pequenos. Aí como que Deus vai perdoar a gente depois? Por isso que perdoa os nossos pecados ou as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os outros. Então, querido, começa a liberar perdão. Se aquela pessoa que você nunca mais quis ver, dá um jeito de uma hora mandar uma mensagem de amor, dizendo como é que você está. Começa a colocar. Quer ver curar? Isso é uma coisa que o Espírito Santo tem trazido à igreja. Quer ver curar o seu coração quando você está com perdão, falta de perdão com alguém? Você sabe o que você faz? O que você faz? Bota o joelho e ora por ele. Cura rapidinho.
Eu não posso nem ouvir falar. Dobra lá e diz: agora você vai falar o nome dele e vai abençoar. Senhor, abençoa fulana. Senhor, salva fulana. Senhor, derrama agora a tua graça, a tua misericórdia. E você vai vendo, e conforme você vai orando, parece que vai passando um bálsamo na ferida e você fica curado, rapidinho. Se tem dificuldade, faz esse teste para você ver como que rapidinho seu coração fica curado das pessoas que você tem raiva. Porque raiva é um veneno, tanto físico como espiritual. Mata você no espírito e mata você na carne. E o pior, que a gente acha que quando a gente não tem perdão, aí fala assim: eu prefiro deixar para lá, não quero nem ouvir falar o nome. Você sabe o que acontece? É ilusão. Quando a gente fala isso, a gente está preso o tempo todo com essa pessoa. E é mentira. Toda vez que a gente vai deitar, a gente lembra da pessoa, a gente vê uma coisa, a gente lembra da pessoa. Mentira, eu deixo para lá porque eu não quero. Não. Cura isso aí. Porque é como dois cães com cordas amarradas e solta para a rua. Um rola para cá, outro enrola para lá, fica uma bagunça. Quando você libera, você corta essa corda e você fica livre e a pessoa também. Libera perdão. A palavra diz, se depender de vós, tenha paz com todos. Quer dizer, vai ter situação que talvez a pessoa não vai querer, mas amém, você continua orando e amando ela. Bota ela debaixo do teu joelho lá e ora por ela. Versículo 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Repete comigo. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui é o princípio da proteção de Deus, querido. Como Deus nos guarda de tantas coisas, de tantas armadilhas. Não nos deixe cair em tentação. Está lá a armadilha pronta, está lá o diabo, teve um trabalho para fazer aquilo. E quando você ora, e nas suas orações você põe no meio essa necessidade: Senhor, nunca me deixa cair em tentação, livra-me de todo mal, Senhor. Sabe o que Deus faz? O diabo demora tanto tempo, Deus vai lá e destrói, Deus te revela, Deus te tira daquele caminho, Deus te tira daquele lugar, Deus coloca situações para você ir para outro lugar, mas você não cai na armadilha, você não cai em tentação. Porque o inimigo sempre vai colocar coisas que nos chamam a atenção. Aí Deus tira, querido. E não vem com essa coisa, né? Mas a carne é fraca, mas o negócio foi tão assim. Não tem. Pecado não é vitamina para a carne. Parece que toda vez que a carne está fraca, tem que tomar uma vitamina chamada pecado. Não. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O que está aqui dentro, salvo e remido. O que está aqui cheio do espírito, a nova criação está aqui para se levantar e não deixar sua carne cair. E livrar de todo mal, de toda coisa que é ruim. Nenhuma seta maligna chegará na tua tenda, nenhuma praga, nem macumba, nem feitiçaria. Não se preocupe, querido, com isso. Estou morrendo de medo porque o macumbeiro lá falou que vai derramar sangue de bode. Pode derramar de bode, de galinha, do que ele quiser, querido. O sangue do cordeiro já foi derramado por você e ele é mais poderoso. O sangue te guarda e o maligno não lhe toca. O sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder e ele te livra de todo o mal. Nós não devemos temer essas coisas, mas ore dessa maneira todo dia. Fale com o Senhor, dizendo: Senhor, me poupa, Senhor, não deixa. Aliás, o 1 Coríntios 10:13, se não me falha a memória, diz que não sobreveio tentação sobre nós, além das nossas forças. Que Deus é fiel, na hora certa Ele vem te prover para que você possa suportar e passar com a vitória. Glória a Deus, sem tentação. Aí vem o último para a gente encerrar, que é o reconhecimento, né? Termina com o Pai e aí termina falando da sua glória também. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, querido. Quando você orar, não ore pensando no Pai Nosso, não ore orando do jeito que está aí, mas ore lembrando desses princípios. São só princípios. Jesus só deu umas dicas aí de como a gente orar. E viva conforme, porque você viu, o Pai Nosso nos ensina tanta coisa. Alguns versículos nos ensinou tantos princípios, que eu tenho certeza que muitas pessoas olham para dentro hoje e dizem: aqui eu estou errando, ali também eu estou errando. Puxa, aqui que o pastor falou. E eu também.
Quantas coisas a gente aprendeu com alguns versículos? O que nós vamos fazer? Começar a botar em prática hoje mesmo. Se existe falta de perdão, hoje mesmo você vai ter que liberar. Se você é uma pessoa que não consegue esperar o dia de amanhã, porque você se preocupa hoje, você vai começar a aprender hoje o pão nosso de cada dia. A hora que virar o ponteiro do relógio, já estarei dormindo, mas o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. E Ele já vai estar projetando o meu dia de amanhã com tudo do jeito que Ele quer, e vai acontecer, e não vai me faltar nada. Não vai me faltar nada. O problema nosso é essa coisa da fé. Pedir, querido, é fácil. Você ensinar até o papagaio pede, mas o papagaio não vai receber porque ele não existe fé nele. A gente pede as coisas, e quando a gente pede, a coisa já foi derramada, só que a fé para receber que é o problema. Então nós temos um problema com a fé, porque se a gente confia que Deus realmente é o que é e vai dar quando a gente precisar, e a gente tem fé, é assim que acontece. Assim será convosco. Paulo, olhando para o aleijado, um coxo, diz assim o texto: e Paulo, vendo que ele tinha fé para ser curado. Se eu acho que Paulo visse que fosse um cara que olhasse com o olho meio assim para o Paulo desconfiado, ou do Jesus de Paulo, Paulo não ia perder tempo. Mas Paulo olhou e diz assim: esse coxo tem fé para ser curado, e diz: levanta-te em nome de Jesus, e o coxo também levantou. Jesus falou para todo mundo, você sabe disso. Olha lá toda a cura e milagre de Jesus, que vem na sequência que ele fala: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ó, poder é meu, eu sou Deus, eu tenho poder. Mas se você não tiver fé, o meu poder não tem ação. Ele não se manifesta na sua vida. E só tem um caso na Bíblia de alguém que roubou uma cura, né, que foi a mulher do fluxo de sangue, porque Jesus nem sabia. Mas ela põe no coração dela: olha a fé, eu sei, eu tenho certeza que ele é filho de Deus, e se eu tocar só na orla, na barra das suas vestes, porque tem unção naquele homem, eu serei curado. E ela foi lá no meio da multidão, se arrastando, tocou, e no mesmo instante se estancou a hemorragia por causa da sua fé. Jesus diz assim: olha, se tiver fé, até o monte vai para o mar, se você falar e não duvidar. E a gente fala, mas às vezes a gente duvida, é por isso que as coisas não acontecem, querido. Oração do Pai Nosso, amém. Tudo que você fizer, faça com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus.